Muito bem, vídeo rapidinho aqui para mostrar a evolução do programa para gerar G-Code que eu estou fazendo. Um dos problemas que a gente tem quando vai criar percurso em torno de um vetor, tipo em torno de uma letra, de uma palavra, são os vetores que ficam dentro da letra. Por exemplo, a letra R, que tem aquele buraquinho lá dentro dela, a letra B maiúscula, que tem 2 buraquinhos, aquilo ali é um problema para o algoritmo que gera o offset da lâmina não, o offset da fresa. Então o que acontece? Para a gente gerar o G-Code de maneira perfeita, é preciso que ao fazer o corte lá no router, por exemplo, vou recortar a letra R, então o vetor de fora, a máquina vai se mover no sentido horário e o buraquinho de dentro, a máquina vai se mover no sentido anti-horário. E também tem a questão de que a parte de dentro sempre vão cortar primeiro, certo? Porque aí a parte de fora fica presa na letra. Então o que eu fiz hoje aqui foi organizar o vetor para fazer esse trabalho. Deixa eu mostrar aqui na tela rapidinho como ficou isso, porque eu quero mostrar outras coisas hoje também. Então aqui na tela vocês podem ver que eu já organizei o vetor para detectar o que está dentro de outro objeto, o objeto que está dentro de outro objeto. Então esses que estão em vermelho, eles vão girar no sentido anti-horário e o que está fora vai funcionar no sentido horário. Na verdade, lá no ArtCam, por exemplo, você tem uma opção para inverter isso aqui. O de fora vai anti-horário e o de dentro vai horário. Então isso aqui é opcional. Tem vantagem, por exemplo, você vai cortar o isopor, é bom que o de fora vá no sentido anti-horário e o de dentro vá no sentido horário. Que aí o seu isopor fica melhor, se você for cortar aquele material de fazer letra lá que parece isopor, esqueci o nome dele. Mas não é isso apenas que nós temos hoje aqui no programa. Um dos programas mais populares no YouTube chama Aspire. O Aspire, ele permite criar imagens em 2D e meio. Acho que é assim como fala. 2D e meio. Por exemplo, é o chamado V-Carving. O nome disso, na verdade, é V-Carving. Então, uma imagem igual essa que está na tela, a partir dela eu consigo criar um objeto em relevo. Mas não é só aquele relevo assim, que nem quando a gente faz um rebaixo numa letra, é um relevo suave. E esse relevo, você praticamente não percebe a diferença nas presas. Para fazer isso aqui, para gravar uma figura igual essa num pedaço de madeira, você tem que usar uma fresa em V, de preferência bem longa, que tem uma pontinha assim, tipo de uns 0,2 milímetros de espessura na ponta. E normalmente ela começa com 3,75, aí 3 milímetros, começa com 3 milímetros e afina até 0,2 milímetros. Então essas fresas, que são chamadas de V-Carving, são as fresas, V-Bits aliás, são as fresas usadas para fazer gravação em madeira, por exemplo. Então essa imagem aqui é um processo que eu estou desenvolvendo aqui, baseado no Aspire. Eu não tenho Aspire para ver como que ele funciona, porque é um programa muito caro. Eu fui dar uma olhada ontem na internet lá, custa 12 mil reais. Eu não tenho dinheiro para ter um programa desse não. Então eu decidi aqui escrever o meu próprio algoritmo para ver se eu consigo gravar uma imagem em alto relevo na madeira. Isso aqui não é 3D, viu? É 2D e meio, vamos dizer.
Então aqui eu já fiz, foi até fácil, porque eu já tinha feito esse algoritmo aqui antes. Se não me engano, em 2002 eu tinha escrito esse algoritmo aqui, mas naquela época eu não testei no router. Então agora nós vamos poder testar naquele routerzinho CNC Polar que eu fiz lá. Então vou mostrar aqui para vocês como que eu gero o G-Code para fazer o V-Carving dessa figura aqui. A geração do G-Code ela é extremamente rápida. Você vê que eu cliquei ali e já gerei o G-Code. Então, por exemplo, aqui nessa área que está mais marrom, eu pedi para baixar 5 milímetros, ela baixou 4,98. Então, se a gente girar o G-Code aqui, a gente vai ver que aqui, ó, onde ela encontrou linhas mais claras, ela foi fazendo buraco menos fundo, vamos dizer assim. Chega um momento aqui no G-Code que ela vai achar uma figura bem quase na superfície da madeira. Então é isso, dá para a gente ver aqui que o G-Code ele vai variar na altura do eixo Z. São muitas linhas de G-Code que ela gera praticamente instantaneamente. Então, nesse caso aqui, esse G-Code ele funciona em linha, assim, na horizontal. A fresa vai comendo na horizontal 0,2 décimo de cada vez. Na verdade, 0,1 décimo de cada vez. Que eu fiz aqui, programei para fazer 0,1 décimo de cada vez. Então, cada detalhe que ela pega aqui, ela consegue gravar mais esse G-Code aqui. Aqui, por exemplo, ela está a 0,25 milímetros da superfície. Aqui está 0,9, quer dizer que são essas partes mais claras que vão ficando mais altas. E você pode ver que ela pega, por exemplo, ela afundou 1,59, ela subiu para 0,9, depois subiu para 0,25, aí baixou para 0,69, depois baixou para 1,39. Então o G-Code ele vai seguindo assim em linha, subindo e descendo o Z, o eixo Z. E eu não sei o resultado disso aqui, porque eu não estou com o router aqui, eu estou aqui em São Paulo. Então quando eu estiver lá com o router, aí eu testo isso aqui e faço os ajustes que forem necessários. Esse método aqui, o ideal é fazer ele a partir de um arquivo específico. Na verdade, você tem que pegar um arquivo tipo STL em 3D para poder gerar essa imagem aqui. Então, por exemplo, vamos fazer o V-Carving desse cavalo aqui. Essa imagem aqui, ela não está muito boa para você fazer o V-Carving dela, porque, por exemplo, aqui no cílio do cavalo, ela vai fazer um corte aqui. Esse cílio aqui, na verdade, ele tinha que estar mais branco do que as outras áreas, que era para ele ficar sobressaltado. Como eu não editei a imagem, então se eu for cortar isso aqui lá no router, provavelmente ele vai fazer um buraco aqui no cílio do cavalo. Tem imagem, você obtém um formato de arquivo específico para fazer isso aqui. Pois eu vou ver como que funciona esse arquivo, acho que na próxima edição desse vídeo aqui a gente já vai ter um arquivo pronto aqui. Se você sabe o nome do arquivo que usa para gerar esse V-Carving, você fala aí para mim que eu vou atrás dele. Então aqui ó, já gerou o G-Code para o cavalinho. E é a mesma coisa, onde está mais fundo, 4,98 ali, é essa primeira linha aqui de cima. Depois ele desce, na outra linha já dá 4,47, 4,98, 4,47. E conforme vai chegando nas cores mais claras, ele vai afundando menos o Z. Então, esse processo aqui, no caso, eu estou fazendo assim em linhas retas, mas ele também pode ser feito num padrão circular.
Eu já tenho até pronto esse algoritmo em algum lugar aí, só preciso lembrar onde. Porque a gente fica velho, a gente vai esquecendo das coisas, mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai lembrando como é que funciona. Então eu sei que eu já fiz um programa que gera esse padrão de V-carving aqui, assim, em modo circular, tipo em espiral. Começa do centro da máquina aqui e vai girando em espiral até completar a imagem. O V-carving também pode ser feito usando polylines, usando linhas, como é que chama mesmo? Spline assim, que não é uma linha reta. Então tem várias maneiras de gerar esse G-code aqui. No momento eu fiz só de linha reta, só para testar mesmo a velocidade de geração do G-code. E tá bom, a velocidade está muito rápida. Ele gasta poucos segundos para gerar um G-code desse. Veja só. 1, 2, não deu nem tempo de contar até 3, ela já gerou o G-code. Bacana, né? Então é isso, só a atualização do vídeo de hoje. Beijo, Isabelle, minha filha querida. Até a próxima.